Está na hora de encontrar equilíbrio e paz interior em sua vida. Junte-se a nós no curso de Yoga Online com Sadhguru. Inscreva-se para vivenciar os benefícios transformadores do Yoga. O link está na descrição. De todas as coisas no mundo, de todas as coisas que um ser humano é capaz de fazer, why yoga? Por que yoga? Qualquer coisa que os seres humanos sejam capazes de fazer, isso é essencialmente uma expressão de quem eles são. Uma pessoa canta uma música, a outra dança, a outra escreve um livro, a outra faz uma pintura. Qualquer coisa que façamos, isso é uma expressão de quem você é. Talvez você esteja consciente disso, talvez você esteja inconsciente disso. Mesmo assim, tudo o que disser, tudo o que fizer, tudo o que sai de você é essencialmente uma expressão de quem você é. Então o yoga, nesse sentido, é diametralmente oposto a isso. Porque não é uma expressão de quem você é sobre determinar quem você é. É sobre determinar As to what you want to be. quem você quer ser, modificando os próprios princípios fundamentais da sua existência. Hoje em dia, nós temos evidências médicas e científicas substanciais mostrando que os princípios fundamentais da sua atividade cerebral, da sua química e até mesmo do seu conteúdo genético podem ser alterados ao praticar diferentes sistemas de yoga. Não precisava de nenhuma confirmação, porque nós sempre testemunhamos isso. Mas hoje há dados científicos que comprovam isso. Portanto, isso não é uma expressão de quem você é, isso é sobre determinar a natureza de quem você deseja ser, alterando os ingredientes fundamentais que fizeram você ser quem você é. Então, yoga, como um sistema, precisa de muito mais envolvimento do que qualquer outra coisa que fazemos, que são meramente uma expressão de quem somos. Se você encontrar expressão plena por meio de uma determinada atividade, isso poderá transformá-lo de alguma maneira. Se você cozinhar com todo o seu coração, alguma transformação poderá acontecer, sim. Cuidar de uma vaca pode mudar a sua vida. Se você cantar com todo o seu coração, alguma transformação poderá acontecer. Se você dançar com todo o seu coração, alguma transformação poderá acontecer. Mas aquilo é apenas um certo impacto que acontece por conta do envolvimento absoluto em uma determinada atividade. Mas, essencialmente, essa atividade, por natureza, é uma expressão de quem você é. Ela não está determinando a natureza de quem você é. Então, quando transformamos nossa atividade, não como uma expressão de quem somos, porque, afinal, quem deseja se expressar assim pela manhã? Com certeza que não, não é? Então, não é uma expressão, é um método, um meio, uma tecnologia através da qual você pode mudar a forma que você é. Literalmente, e de outras maneiras também, você pode mudar a própria forma de quem você realmente é neste momento. Isso pode ser transformado, porque quem você é agora, como pessoa, é uma combinação de coisas. Material genético, antes disso,
a substância kármica que você carrega, que, por consequência, fez você escolher um determinado útero, portanto, o material genético. E desde o momento que você nasceu, qualquer tipo de impressão que ficou em você, na forma de uma variedade de experiências, situações, pensamentos, emoções, relacionamentos, associações. E o que mais você tem absorvido? Todas essas coisas fazem você ser um certo tipo de pessoa. Quando você diz eu sou um certo tipo de pessoa, o que você está dizendo é eu tenho esse tipo de compulsão. Quando você diz eu sou esse tipo de pessoa, o que você está dizendo é estas são as compulsões com as quais eu me identifico e então eu sou esse tipo de pessoa. As pessoas, sabe, é algo muito ocidental, mas está bastante presente na Índia hoje em dia, porque muitos indianos são muito mais ocidentais do que o Ocidente. Sabe, se você percorrer todo o caminho para o oeste, você retorna para a Índia, portanto eles são muito mais ocidentais do que os ocidentais são atualmente. Então as pessoas dizem, eu sou uma pessoa da manhã, eu sou uma pessoa da noite. Bem, o que eles querem dizer é, de manhã eu não consigo acordar. Isso quer dizer que eu sou uma pessoa da noite. Eu não consigo ficar acordada de noite, então eu sou uma pessoa da manhã. Não são apenas essas pessoas, isso vai além, sabe? Umas pessoas são da BlackBerry, outras são da Apple. O mundo está se dividindo de tantas formas. Estes não estão sendo somente instrumentos que você usa e deixa de lado, você tem se identificado com eles. E assim, existe o povo do chapati, o povo do arroz, o povo da doça, o povo do idli. Sabe, todos os tipos. Então, o tipo que você é, essencialmente, é um certo tipo de compulsão. Portanto, você se coloca no processo de yoga porque você não quer ser deste tipo ou daquele tipo, que você será do tipo que é requisitado a ser em um determinado momento. Se for manhã, você é uma pessoa da manhã. Se for de noite, você é uma pessoa da noite. Se não for requisitado que você seja uma pessoa, você não é uma pessoa. Isto é, você se tornou flexível. Esta flexibilidade, nós começamos a trabalhá-la primeiro no seu corpo. Depois, ela deve estar em todos os aspectos da sua vida. A sua estrutura física, a sua estrutura psicológica, a sua estrutura emocional, a sua estrutura kármica, tudo deve se tornar flexível, de forma que se torne o que for necessário ser, que não está emperrado sendo desta ou daquela maneira. Então, yoga como um processo, yoga como um método, yoga como uma tecnologia, yoga como uma ciência é essencialmente para quebrar as limitações de uma certa concretização que acontece, a qual chamamos de personalidade, para evoluir de ser uma pessoa para ser uma presença. Se você é uma pessoa, isso quer dizer que você fez uma casca de si mesmo. Você formou uma casca. Dentro dessa casca, somente você pode operar. Se você quebrar a casca, você não será mais uma pessoa, mas simplesmente uma presença. Como é a vida? Como é Deus? Apenas uma presença. Se ela puder ser encapsulada em uma casca, ela se torna uma pessoa. Portanto, yoga significa que, lentamente, você está trabalhando para tornar essa casca cada vez mais fina, cada vez mais porosa, para que um dia você possa existir sem uma casca. Então, essencialmente, na sua experiência, yoga significa de manhã. Porque o sadhana é da maneira que é. No universo, todos os aspectos da fisicalidade são cíclicos. Os planetas estão girando ao redor do Sol, o sistema solar está se movendo, tudo o que há nas galáxias e no cosmos é cíclico. Quanto mais você se identificar com seu sistema físico, mais cíclico você se tornará. Suas experiências serão cíclicas. O processo de vida será cíclico. Se você observar com cuidado, até mesmo as situações que você encara em sua vida chegam em ciclos.
Então, yoga significa, em certo nível, quebrar o ciclo da vida. O que agora é um círculo, nós queremos abri-lo e fazer dele uma linha reta. Porque se você estiver andando em círculos, se eu disser que você está andando em círculos, o que isso significa para você? Você não está indo a lugar algum? Somente lhe dá a impressão de que você está indo a algum lugar, mas na verdade você não está indo a lugar algum, você está passando pelas mesmas coisas de novo e de novo. Então, yoga significa abrir o círculo e esticá-lo como uma linha reta, para que quando você seguir a linha você possa chegar a algum lugar, você não vai estar dando voltas e voltas. A natureza não vai te libertar tão facilmente. Você deve trabalhar, trabalhar e trabalhar para isso. Do contrário, você deve ficar feliz fazendo o círculo. Um círculo também pode ser descrito como um circo. Se você se tornar consciente, a coisa toda se parecerá como um circo. Se você não estiver consciente, você só verá 1 metro à sua frente, então será tudo real. Se você conseguir observar todo o círculo da sua vida, de repente ele se torna como um circo. Uma vez que você perceber o circo, você não vai querer passar por ele de novo e de novo. Somente se a sua visão for muito limitada, você só enxergará 1 metro à sua frente, então tudo será real para você. Se você abrir e observar todo o círculo e a forma como está vivendo, parecerá como um circo e definitivamente você não vai querer que continue para sempre, você vai querer fazer algo sobre isso. Então esses ciclos repetitivos de compulsividade surgem porque há vários tipos de memória no sistema. Memórias kármicas, informação, essencialmente significa memória, não é? É essa base de informações que carregamos que construiu este corpo da forma que ele é. Viver nele e não ser dele, isso não passará a ser assim facilmente. Não estou dizendo que seja difícil, mas necessita ser trabalhado. O sadhana é apenas sobre isso, por mais simples que o sadhana seja. Se for trabalhado todos os dias, aos poucos, você poderá perceber um certo nível de liberdade acontecendo dentro de você, passo a passo. Talvez centímetro por centímetro, talvez micromilímetro por micromilímetro, mas ninguém pode dizer que não está libertando você. Aos poucos ele o liberará. Se você quer ir rápido, há muito a ser feito. Se você não se importa em ir devagar, há algum tanto por se fazer. A Europa não estava indo nessa direção depois da Segunda Guerra Mundial, mas agora mais uma vez está indo nessa direção. Estamos todos curtindo isso. Quando realmente acontece, dizemos, estamos chocados, estamos chocados. Sem guerra, muita gente não consegue sobreviver. Se este e este não resolverem seus problemas, os problemas do mundo nunca irão desaparecer. O que eu considero, talvez até simbolicamente, como uma mensagem simbólica, que um dos mais férteis, talvez o solo mais fértil da Terra, está em um país que agora está em guerra, na Ucrânia. Então, o que podemos dizer sobre isso? Ou, com base nas minhas informações, o solo extremamente fértil da Ucrânia tem até 4 metros de solo negro, o solo mais fértil da Terra. Então, como nós, o que fazemos? Veja, a questão é essa. Quando nações do mundo inteiro, quase sem exceção, felizmente a Europa não estava indo nessa direção depois da Segunda Guerra Mundial, mas agora mais uma vez estão indo nessa direção. Quase todas as nações investiram uma enorme quantidade de dinheiro na construção e estocagem de armas, armamentos, bombas, mísseis, bombas inteligentes. Não sei como uma bomba pode ser inteligente, é a coisa mais estúpida a se fazer. É a coisa mais estúpida a se fazer. Veja, ao menos se eu brigar com você com uma espada, um pau ou algo assim, há algum prazer animalesco primitivo ligado a isso? 1000 pessoas estão sentadas aqui, você simplesmente joga uma bomba, todas elas morrem. Eu não sei o que há de inteligente nisso. Eu não consigo entender isso. Mas eles estão falando de bombas inteligentes.
em que dizem que a distância de 3 quilômetros no céu, eles podem jogar a bomba em sua casa pela janela? Eles estão muito orgulhosos disso? Então isto não é em uma nação, é no mundo inteiro, está bem? Então todos nós, como pessoas, estávamos todos pensando, todas essas bombas estão sendo guardadas para entretenimento, para exibição ou são obras de arte? O que você acha? Um dia serão usadas? Sim ou não? Terão que ser usadas em algum lugar. A questão é em quem? A questão não é se serão usadas ou não. A questão é apenas onde e em quem, não é? Portanto, quando estão sendo estocadas, estamos todos de acordo com isso? Em todos os filmes, não existe um filme sem uma bomba, ou pelo menos uma cara quebrada. Estamos todos curtindo isso. Quando realmente acontece, dizemos, estamos chocados. Não funciona desse jeito a vida? É por isso que estou lhe falando sobre o solo. Você irá chorar depois do desastre? Ou será você a geração que reverterá o desastre? Essa é a única escolha que temos, porque esse é o nosso tempo no planeta. Como fazemos nossas vidas é nossa vida, não é? Sim. Então, as guerras são quase inevitáveis, porque economias são construídas com base na guerra. Sem guerra, muitas pessoas não podem sobreviver. A maior indústria do planeta é de armas e material bélico. Como não irão usá-las? Se eu estou fazendo armas e balas, e eu vendo para você, e você não atira nenhuma bala, eu fico decepcionado com você. Olá? Isso aconteceu, eu estava no Fórum Econômico Mundial. Na ocasião, a guerra sudanesa estava acontecendo. Você sabe, uma guerra terrível. Mais de 260 mil pessoas morreram, das quais 50% eram crianças com menos de 6 anos de idade. Você acredita? 130 mil crianças morreram em uma guerra. Então, naquela ocasião, algumas estrelas de cinema e outros foram lá e carregando uma criança africana é sempre um troféu. Você carrega essa criança e tira fotos para publicidade e tudo isso está acontecendo. E eles mostraram um vídeo onde todos esses combatentes, ou soldados, ou do que queira chamá-los, indo nessas caminhonetes, simplesmente atirando para o céu, ok? Eu disse, olhe, esses caras, se eu tiver uma briga com você, eu preciso pelo menos atirar em você. Se eu estiver atirando para o céu, isso significa que eu tenho um estoque abundante de balas, não é? Um estoque abundante. Do contrário, eu não estaria atirando nas nuvens. Se eu estou lutando uma guerra, quando atiro, quero que alguém morra? Sim ou não? Olá? Eu não vou atirar para o céu, mas eles estão atirando para o céu com armas automáticas continuamente. Eu disse, veja, alguém está fornecendo muitas balas para eles, certo? Do contrário, ninguém atiraria para o céu. Eu disse, existem 62 indústrias no mundo que fabricam balas desse calibre. Eu lhe dou os endereços. Você irá prendê-los? Não. Você irá para a zona de guerra e pegar uma criança e fazer drama? Tudo o que precisa fazer é, se você tirar as balas, uma vez que elas acabem, talvez eles golpeiem uns aos outros, mas não dá para matar tantos com espadas, pelo menos. Se você não pode transformar o ser humano, pelo menos devemos enfraquecê-lo, não é? Olá? Enfraquecê-lo? Sim, enfraquecer no sentido de arrancar suas presas, pelo menos. Se a transformação for possível, fantástico. Se não for possível, pelo menos o empoderamento deles deve ser diminuído, não é? Então, não temos a intenção de parar a guerra, sejamos claros sobre isso. Quando acontece conosco, ou quando acontece perto de nós, iremos chorar. Quando acontece em algum outro lugar, é drama. Essa atitude desumana para com a guerra e a matança e o sofrimento que as outras pessoas passam, nós devemos sair disso. Porque a maioria das coisas cruéis acontece não necessariamente por causa de intenções cruéis, simplesmente por apatia. Você dorme por toda a vida. Dormir é um crime? Olá? Dormir é um crime? Olá? Não, dormir é algo bom.
Mas se você dormir por toda a vida, sua vida é um desastre. É isso que está acontecendo com o mundo, tanto em termos de solo quanto em termos de guerra. Isto é o que está acontecendo. Nós dormimos enquanto passa. Depois da Segunda Guerra Mundial, formamos a Liga das Nações, fizemos as Nações Unidas. A ideia era, nunca mais essas guerras acontecerão, certo? Não só na Europa, mas para o mundo inteiro, nunca mais acontecerá. Mas, desde então, quantas guerras? Na verdade, se você olhar bem, não tivemos um dia sequer de trégua neste planeta depois da Segunda Guerra Mundial, sem pelo menos uma batalha acontecendo em algum lugar. Então, nós temos problemas. Temos problemas econômicos, temos problemas de propriedade, nós temos problemas, certo? Essa é a ideia de formar as Nações Unidas. Para que nós lutemos com nossas palavras para resolver nossos problemas, não estamos em uma terra do faz de conta em que não temos problemas. Nós temos problemas. Nós realmente temos problemas, não é? Que dois grupos de pessoas acreditam que isso, aquilo é aquilo, lá. Mas esta é a ideia de se formar uma plataforma que resolveria os problemas. O que aconteceu? Nós a empurramos para o lado e fizemos o que queremos uns com os outros. Então, quando começou o século XXI, todos disseram, este é o século XXI, esta é a era da informação, da tecnologia, isso, aquilo, sem guerras. Diga-me, quantas guerras no século XXI? Quantas nações foram destruídas no século XXI? Muitas. Muitas. Muitas para 22 anos, não é? Então, como acordamos? Olhe, essas são coisas que não dá para você mudar de um dia para o outro, mas a primeira coisa é que, em seus corações, a sua raiva e seu ódio devem sumir. Eu tenho que lhe contar isso. Eu costumava ir a muitas conferências mundial da paz numa certa época. Durante 2 anos e meio, eu participei de várias conferências internacionais. Então eu vi, para muitas pessoas, essa vida de conferências por si só é uma profissão, elas estão vivendo disso. Eu sou o único idiota sentado ali pensando que estamos trabalhando para a paz mundial. Então eu estava em uma conferência bem importante, 42 ganhadores do Prêmio Nobel estavam participando e alguns ex-chefes de Estado e tudo mais. Porque quando são chefes de Estado, eles fazem guerra. Depois que se aposentam, eles falam sobre paz. Esta tem sido a maneira do mundo. Então, eu estava ali e era o 3º dia, já de tarde. Um ganhador do Nobel, em particular, era a sua vez de falar e depois disso eu iria falar. Então ele subiu e não havia... Esse palanque aqui é um pouco exposto. Lá era um palanque realmente grande, você sabe, aquela coisa de madeira. Então ele foi e ficou de pé atrás daquilo e abriu sua pasta. Ele olhou para baixo e não levantou mais sua cabeça. Ele leu 42 páginas. E eu estava sentado na fila da frente, tentando captar cada palavra. Eu estou observando cada página. 42 páginas ele virou. Então olhei em volta, o salão estava completamente pacífico. Porque todos, exceto os seguranças e alguns funcionários que estavam de pé, todos tinham caído no sono. Então eu pensei, isto é a paz mundial, com certeza? E aí era a minha vez de falar e eu disse, olhe, nos últimos 3 dias eu ouvi tantos discursos bombásticos sobre gerar paz mundial, mas eu lhes pergunto sinceramente, quantos de vocês podem colocar a sua mão no coração e dizer que sua mente está em paz? Porque se sua mente não está em paz, se você não pode fazer sua mente ficar em paz, fazer o bendito mundo ficar em paz está fora de questão. Porque o que você está vendo no mundo é uma manifestação maior do que o que está acontecendo nas mentes humanas, não é? Se não existissem seres humanos no planeta, o mundo é pacífico, não é? Então eu perguntei por que na palestra da tarde todos uniformemente tinham caído no sono. Sabe, houve uma certa unanimidade nisso, exceto eu e o leitor.
Ele não era um palestrante, era um leitor. Todos caíram no sono. Então eu perguntei o que aconteceu. Eles disseram, não, Sadhguru, ontem à noite foi festival da Bacardi. Ah, bebida de graça? Então todos ficaram em paz. Aquela foi a última Conferência Mundial da Paz que eu participei. Então, vamos fazer um pedido para que nossas mentes fiquem em paz, mundialmente. E acho que é tudo que Deus quer. Não, essa é a questão. Não podemos fazer com que a mente de todos fique em paz. Você pode fazer a sua ficar em paz, eu posso fazer a minha ficar em paz, ela pode fazer a dela ficar em paz. Esta é a única maneira de funcionar. Este é o problema. Falamos de um mundo, falamos de uma sociedade, falamos de uma humanidade. Não, tudo isso é só vocabulário. Existem apenas seres humanos. Se este e este não resolverem seus problemas, os problemas do mundo nunca irão desaparecer. Eles se manifestarão de diversas maneiras. A energia que você tinha no corpo aos 16 anos, você não terá aos 30. Se você investir apenas no seu corpo, à medida que envelhece, não saberá o que está acontecendo. Você tem que investir em outras coisas, então verá que pode ter qualquer idade e ainda ser energeticamente vibrante. Você alguma vez se apaixonou pela garota do seu bairro? Não? Ok. Suponhamos que você tenha 16 anos e que tem uma garota muito linda na casa ao lado. Você precisa manter o foco nela? Você precisa de um comprometimento? Não, você tem interesse. Portanto, você está comprometido, você está focado, você está tudo, você está enlouquecido. Portanto, você precisa de algum interesse. Se você se interessar por algo, tudo em você vai se concentrar naquilo, não é? O que quer que seja aquela coisa. Mas a maioria das pessoas não sabe como encontrar algum interesse na vida, a não ser que sejam inflamadas pelos hormônios. Isso é como... Esta é uma questão evolucionária. Veja, todas as outras criaturas apenas se interessam por coisas relacionadas com a sua sobrevivência ou sua reprodução. Isso é tudo. Não estão interessadas em mais nada. Um pássaro, um animal, um macaco, no que estão interessados? Algo para comer? Ou talvez acasalar? Para além disso, eles não têm nenhum outro interesse? Porque estas duas coisas são provocadas quimicamente. A fome é provocada quimicamente, hormônios são química. Portanto, este é um certo nível de existência. A existência dos animais é assim. Você não pode culpá-los, é assim que eles são. Mas, com você, houve uma certa evolução. Não foi em pequena quantidade. Não foi uma pequena quantidade de evolução. Embora, hoje em dia os cientistas dizem que entre você e um chimpanzé, a diferença do DNA é de apenas 1,23%. Mas 1,23% de quê? O que eles estão querendo dizer é que de uma ameba para um chimpanzé, se for 98,77%, você é 1,23% a mais? Isso não é pouca coisa? Eu realmente não sei como eles calcularam estes 1,23%, mas quando você olha para algumas pessoas, parece ser bem real. Mas quando você olha para outras pessoas, você não consegue acreditar? Você não consegue acreditar que seres humanos eram macacos? Sim. Existem muitas argumentações sobre isso, não pode ser? Os dois têm esse aspecto, mas de qualquer maneira, é uma pequena diferença, mas uma grande diferença. Portanto, se você permitir que esses 1,23% funcionem dentro de você, você verá que você não é quimicamente estimulado na direção do que você quer e do que não quer.
A razão pela qual, em todo o processo espiritual, em qualquer parte do mundo, algo que parece ser comum, não porque sejamos contra os alimentos, há um pouco de recusa da comida, simplesmente porque não queremos ser controlados quimicamente. Brahmacharya, mantendo-se longe da comida, não é porque queremos nos privar de algo. Nós não queremos cair nessa categoria em que nos tornamos animais, em que tudo o que queremos é por estímulo químico. O que nós queremos, queremos conscientemente, sem a influência da nossa química. Essa é a razão de jejuar em certos dias do mês. Essa é a razão de várias outras práticas. Fundamentalmente, não queremos cair na categoria animal, porque a categoria animal não significa algo ruim, mas é um processo totalmente cíclico e compulsivo. Agora estamos olhando para mukti, liberação. Se você está em um processo cíclico, no qual você está andando em círculos, não há nenhuma possibilidade de liberação, não é? O círculo é uma armadilha? Sim ou não? O círculo é uma armadilha? Se aumentarmos o círculo o suficiente, a maioria das pessoas não saberá que está andando em círculos. Elas continuarão dando voltas ao redor e pensando que estão indo para algum lugar. Isso é o que dar voltas em círculos significa, que você não está indo a lugar algum. Nós sabemos que se os nossos anseios, o nosso foco e a nossa direção na vida forem provocados quimicamente, pela fome ou pelos hormônios, nós sabemos que não chegaremos a lugar algum. Isso nós já percebemos. Por causa disso, estamos vendo como criar interesse, foco e envolvimento em algo que não seja um desejo quimicamente provocado. Se você precisar envolver pessoas assim, ou se você tiver que se envolver dessa maneira, você precisa de algum combustível dentro de você. Se não houver energia suficiente, você não conseguirá fazer isso, porque foco requer energia. Se você quiser se concentrar em algo, o que você precisa não é de um campo de concentração para a mente. Você precisa de energia. Com a idade, a energia diminui um pouco. Se a sua identidade permanecer apenas física, a energia que você tinha no corpo aos 16 anos, você não terá aos 30. Você tem que investir no seu intelecto, na sua inteligência, na sua consciência. Somente assim você permanecerá enérgico. Se você investir apenas no seu corpo, à medida que envelhece, não saberá o que está acontecendo. Não estou fazendo isso porque isso também vai... Tudo isso vai acontecer com você, a não ser que você invista em outros aspectos. Se investir somente no corpo, à medida que a energia física regredir, você verá, você perderá a forma e o contorno e ficará assim. Você tem que investir em outras coisas que não precisam de suporte físico. Então você verá que pode ter qualquer idade e ainda ser energeticamente vibrante, porque sua energia não é do corpo. Se você investir em outra coisa, qualquer que seja a sua idade, você permanecerá enérgico. Então, você deve desenvolver algum interesse por yoga. Daí você não precisará manter o foco, você estará focado. No sistema yógico, nós olhamos para o mecanismo humano desta forma. Existem 5 dimensões nele, essas são as 5 camadas dele. Normalmente elas são conhecidas como invólucros, chamadas de urai, que significa invólucro, um dentro do outro. Uma delas é o corpo físico, que é chamado de corpo de alimentos, porque este é essencialmente o monte de alimentos que acumulamos ao longo do tempo. A próxima é conhecida como corpo mental, porque atribuímos inteligência a todas as células do corpo. Há mais memória e inteligência em cada molécula de DNA do que você seja capaz de decifrar através do seu cérebro. Essa quantidade de inteligência e de memória está bem aqui. A terceira camada é chamada de corpo de energia. Há 3 aspectos fundamentais, mas são os 2 primeiros que normalmente são experienciados pela maioria das pessoas, na direita e na esquerda, com 36.000 à direita e 36.000 à esquerda, caminhos ou canais, que são definidos como nadis.
que se encontram em 114 diferentes pontos principais, e esses pontos são vistos como possibilidades. Portanto, o misticismo identifica esses 114, a geografia energética do corpo, e como você pode explorá-lo para transcender as limitações do mecanismo humano. Agora, a quarta camada é chamada de Vijnana Maya Kosha. O que a palavra Vijnana significa é que ela vem de duas palavras diferentes, Vishesh Gyan. Gyan significa conhecer ou conhecimento. Vishesh significa uma extraordinária maneira de saber. Portanto, o que você não consegue perceber através dos 5 sentidos, quando você percebe isso, então isso é chamado de Vishesh Gyan, ou de conhecimento extraordinário. Portanto, estamos falando de uma dimensão transitória que está passando do físico para o não físico. Então, a quinta dimensão, esta é vamos dizer, na linguagem da nova era, nos Estados Unidos, eles estão dizendo que é o corpo etérico. Não é uma descrição apropriada, é um estado transitório em que o físico está desaparecendo na natureza não física. A quinta dimensão é denominada como Ananda Maya Kosha, que literalmente é traduzida como corpo de bem-aventurança. Isso não significa que tenha uma bolha de bem-aventurança ou algo dentro, é de natureza puramente não física. Por ser não físico, não sabemos como defini-lo ou descrevê-lo. Não existe definição para isso, não existe descrição para isso. Apenas falamos sobre isso a partir da nossa experiência. Sempre que o tocamos, nós nos sentimos radiantes. Então, como crianças, nós o chamamos de corpo de bem-aventurança, porque não sabemos qual é a natureza disso e não é de natureza física. Portanto, não podemos definir com palavras, descrições ou o que seja. Agora, entrar nessa dimensão é todo o processo do misticismo, porque essa natureza não física será posteriormente classificada em termos da nossa experiência de quão profundamente nos envolvemos nela. Eles falam assim: você pode estar sob um leve borrifo de chuveiro vindo desse não físico, e como você estará? Ou você pode estar encharcado dele, e como você estará? Ou você pode mergulhar nele, e como você estará? É assim que é descrito. Nesse contexto, aqui eu tenho que abdicar da minha lógica um pouco, porque é até onde a minha lógica vai. O que isso significa é que elas são chamadas de diferentes dimensões da quietude. Como que a quietude pode ser de diferentes dimensões? Por exemplo, na nossa experiência, se você está... Normalmente, o ser humano respira em torno de 12 a 15 vezes por minuto. A respiração está diretamente ligada à forma como as flutuações mentais acontecem. Não sei se a ciência explorou isso, mas em nossa experiência está muito presente. Suponha que naturalmente, não por esforço, ao fazer as coisas certas com seu sistema, naturalmente, se a sua respiração cair abaixo de 11, então você começará a entender várias reverberações que estão acontecendo ao seu redor, em termos de todos os sons subsônicos com os quais os animais estão se comunicando. Isso se tornará muito óbvio para você. Se a sua respiração cair abaixo de 9, naturalmente, sem controlá-la, então, o que as plantas estão exalando, a vida das plantas, o que elas estão fazendo, isso se tornará muito óbvio para você. Se sua respiração cair abaixo de 6, então, as coisas inanimadas, como elas estão reverberando, isso é conhecido como Ritambara Pragna. Isso significa que as reverberações de todas as formas e os sons associados a elas se tornaram muito claros para você. Ou, em outras palavras, a natureza do universo pode ser percebida se você souber a linguagem do inanimado. Todas as formas, como são feitas, qual é a sua natureza, o que é agora e no que evoluirá, ou o que foi ontem e no que evoluiu, tudo isso se tornará aparente para você. À medida que as preocupações com a sobrevivência diminuem, os seres humanos naturalmente evoluirão no sentido de perceber coisas mais elevadas. Contudo, o importante é o nível de estaticidade, porque
A respiração é um processo de sobrevivência. Se você se sentar quieto, ela diminui. Quanto mais quieto seu corpo estiver, menos você respira. Se você levar todo o seu sistema a um certo nível de quietude, sem estar em um estado hiperventilado, então sua percepção continuará aumentando. Assim, à medida que a quietude se aprofunda, elas são chamadas de, você sabe, tradicionalmente existem várias maneiras como elas são apresentadas. São geralmente chamadas de Rudra, Hara e Sadashiva. Um está quieto, mas ele é vibrante, ele está rugindo. O outro é quieto, mas ele ainda está em atividade. O outro é absolutamente quieto. Agora, sempre aquilo que é absolutamente quieto é denominado como a inteligência suprema. Tudo o mais, na ansiedade de estar ativo, está sacrificando a sua inteligência a um certo nível para estar em um estado de ação, mas aquilo que é absolutamente quieto é considerado a inteligência mais elevada. É somente no misticismo oriental que a fonte da criação sempre foi celebrada como a inteligência mais elevada. Esse é o maior erro que eu acho que as sociedades modernas fizeram. Disseram às pessoas que Deus é compaixão, que Deus é amor, que Deus é generosidade. Essas coisas só significam algo para você quando você não as possui. Se você não é amado, você vai olhar para cima, Deus deve amar você. Se você não é bem alimentado, você quer um Deus generoso. Se você está deprimido de alguma forma, você quer um Deus compassivo. Mas se você não fizer nenhuma suposição, se você olhar uma folha de grama, se você olhar uma flor, se você apenas olhar a estrutura de um átomo, uma coisa é que a fonte da criação é o mais elevado nível de inteligência que você jamais poderá reconhecer em qualquer lugar. Se você olhar para a criação, ela está cheia de inteligência por todos os lados. Bastaria termos dito às pessoas que Deus é inteligência, nós teríamos um mundo mais sensato. É isso que estou pensando e é o que estou tentando. Trazer para a experiência das pessoas que a fonte da criação é a inteligência. Se você reconhecesse isso, você tentaria se igualar a ele. Obrigado por se juntar a nós. Nos conte suas observações sobre este assunto nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outras pessoas a participarem deste caminho. Até breve!